censitário, além desses requisitos, né, de nacionalidade, né, de idade, né, por motivos óbvios, permanece até hoje, ainda tinha outros requisitos, né, que é o requisito de escolaridade, né, o requisito de gênero, né, só os homens podiam votar, né, e o requisito econômico, que era, então, as pessoas que tinham comprovadamente acima de uma determinada renda anual, que podia votar, e para poder ser votado tinha que ter uma renda ainda superior, que fazia, então, com que... bom dia, Edmara. O que fazia, então, com que uma parcela pequena da população participasse desse processo, né, eleitoral. Nós mencionamos, né, no Brasil, chegava a 1,5% da população, na França, 1 a cada 300 franceses podiam votar, isso aí no século XIX, no decorrer do século XIX. Bom, e nós vemos, então, que com a implantação desse Estado, né, liberal, a ideia ou a promessa, né, que é feita para as pessoas, né, é de que agora desapareceriam privilégios hereditários, né, privilégios Então, a ideia da nobreza, né, que é onde você passa a riqueza e o poder do Estado, né, por causa de sobrenome, né, sobrenomes, né, nobres, agora isso vai desaparecer. Então, era a ideia de uma sociedade supostamente livre, onde todo mundo iria... Todo mundo não, né? Os homens brancos iriam concorrer, né, nessa economia livre para construir a sua própria vida econômica com o seu próprio esforço. Então, nós comentamos também como que o liberalismo, e hoje o Estado, que é o mais... que ainda mantém, né, os princípios liberais de uma maneira mais forte, que são os Estados Unidos da América, você tem uma legislação tributária, né, que há uma tributação muito forte, né, muito alta sobre a herança, né, que varia aí de 50%, chega a 80% em alguns estados. Né? Então, isso é justamente dentro dessa ideia. Falar, olha, cada um é que vai trabalhar, né, e construir sua própria vida. E na aula passada nós discutimos muito um livro, né, do Emmanuel Todd, que fala muito dessas matrizes antropológicas dessas sociedades, né, e como que sociedades distintas são milhares de civilizações, né, que convivem com formas de organização social, econômica, política diferentes, né, com valores diferentes. Né, e isso é uma marca muito forte hoje da sociedade norte-americana, né? Ainda é uma marca muito forte. E como em tudo, né, nós mencionamos isso, traz problemas e traz soluções, né? Não existe uma sociedade perfeita, e o que a gente lembrava ao trabalhar o livro do Emmanuel Todd era justamente a ideia de que a adoção de um modelo único, né, ela representa ignorar as tradições, as histórias e os valores desses diversos povos. Né? Então, um povo que tem uma determinada história, que trilha um determinado caminho, com valores específicos, com a cultura específica, tentar copiar o modelo do outro, é óbvio que isso não vai dar certo. Né? Isso vai dar tudo errado, né, como tem dado. Né? Então, a crítica, né, nesse livro do Emmanuel Todd é uma crítica justamente a esse processo aí de globalização e de imposição de um único modelo, de um único valor, de um único sistema econômico, social, político, né, para o mundo inteiro. Né, vai funcionar naqueles países que têm essa história, né, essa matriz antropológica, e não vai funcionar, obviamente, em outros países, com outros povos que têm uma outra história, uma outra matriz e outros valores. Né? Então, uma coisa que também a gente já insistiu, já falamos antes, não dá para copiar a história do outro. Né? E isso acontece muito nos estados que foram colonizados, né? Essa ideia de que a gente copiar um modelo que deu certo, ou que aparentemente também deu certo em outros países, vai funcionar, né, em qualquer lugar. Isso já está comprovado, né, milhares de vezes que não funciona. Do decorrer do século XIX, então, começa a acontecer alguns problemas, né, que vão levar à crise inicial desse sistema liberal. Então, uma outra lembrança muito importante, né? Todo sistema, né, ele vai
ser proposto a partir de uma determinada realidade histórica, né, a partir de uma determinada teoria que é construída a partir dessa realidade histórica, né, e ele começa, então, a ser construído, mas é lógico, gente, que a realidade social, as pessoas, nós, pessoas humanas, né, somos pessoas complexas, né? A gente tem os nossos desejos, as nossas vontades, né? Temos aí as nossas características, e quando a gente toma ou constrói um modelo econômico, um modelo social, um modelo político, né, que é construído no século XVIII, XIX, por pensadores, né, economistas, filósofos, né, pensadores em várias áreas do conhecimento, né, é óbvio que esse sistema, né, idealizado, ideal, construído teoricamente, no momento em que ele é implementado em uma realidade social, ele vai começar a aparecer problemas, né, e que ele precisa, então, ser permanentemente ajustados, né, para corrigir o erro. Uma coisa é uma construção de uma cabeça, de algumas cabeças, né, de pensadores, né, de teóricos, né, que podem ser, por melhores que sejam, obviamente não vão dar conta, né, das complexidades da realidade das sociedades modernas, né, ou das sociedades contemporâneas. E aí, então, vão entrar vários fatores, um monte de fatores imprevistos pela teoria. Daí que essas teorias puras, né, elas são teorias imaginadas, idealizadas, mas elas têm que ser constantemente ajustadas à realidade. Hoje, isso aí que eu estou falando é muito importante, porque a gente tem, muitas vezes, né, se vocês prestarem atenção, né, no que está acontecendo em nossa volta, né, no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem muitas pessoas que se apegam a determinadas teorias, né, a teorias puras, e falam, nossa, olha como é que essa teoria é bonita, né? Vamos implementar essa teoria. Né? Só que as pessoas, muitas dessas pessoas, insistem, né, que o mundo complexo, que as pessoas, né, caibam dentro dessas teorias. E essas pessoas nunca vão caber dentro dessas teorias, né? Então, daí é que é necessário levar em consideração a realidade, né, as surpresas que acontecem na realidade, né, as organizações sociais, as pessoas, ou seja, o mundo em movimento, que a gente tem que levar em consideração para ajustar essas teorias. É o que estou falando aqui. Ele pode parecer óbvio, mas não tem sido. As pessoas insistem em falar, eu adoto tal teoria, essa teoria é perfeita, é linda, do fulano de tal é cobra, o cara sabe tudo, ele é genial, etc. E aí você fica tentando, né, empurrar o mundo, empurrar a realidade dentro daquela teoria, que é óbvio que não vai caber. E o pior ainda é quando você tenta, né, empurrar o mundo dentro de uma teoria que foi construída no século XVIII, no século XIX. Aí é que não vai caber mesmo. Né? Quando a gente constrói uma teoria, ou adapta uma teoria a uma realidade contemporânea, tentando levar em consideração, né, as nuances dessa realidade, né, isso é uma coisa. Né? E mesmo assim sempre fazendo adaptações, modificações, etc. Né? Agora, quando você pega uma teoria, né, um livro, né, de teoria qualquer, ele fala, olha, agora o mundo vai ter que caber dentro desse livro aqui. Não cabe. Né? Isso é um grande erro. Ah, mas o fulano é genial, o fulano falou isso. Ah, não, mas o fulano é óbvio, uma pessoa não vai dar conta de toda a complexidade. Ah, mas isso aqui funcionou em tal país, mas aquele país, né, isso funcionou quando, como, onde, funciona para quem, funciona para todo mundo, né? E aquele país, qual é a cultura, qual é a história, é igual à nossa, não é igual à nossa, né? Então isso tudo, né? Vocês não se esqueçam disso, gente, porque vocês serão, né, estudiosas, teóricas, vão exercer aí funções as mais distintas, né, no campo do direito, como juízes, promotoras, advogadas, delegadas, etc. Né? E aí, então, né, pensem, lembrem sempre disso. Para, olha, essa teoria aqui desse jurista aqui no campo da criminologia, né, do direito penal, do direito do trabalho, né, do direito civil, sucessões, família, etc. Né, isso aqui, ó, esse cara é genial, né, a ideia dele é muito boa, mas vamos conhecer qual que é a nossa realidade. Como é que funciona a nossa realidade? Qual que é a nossa cultura? Isso se aplica ou não se aplica? Funciona para quem? Né? Então, permanentemente, o trabalho, né, nosso é de estudar as teorias, mas estudar e compreender a realidade, né, e ver em que medida essas teorias são úteis, né, para
transformar a nossa realidade, obviamente, de maneira positiva, né? Ninguém vai querer transformar a realidade de maneira negativa. Bom, no século XIX, com a implementação desse Estado liberal, começam a aparecer 3 problemas. E aqui, então, obviamente, quando eu falo em 3 problemas, é uma classificação, né, que a gente está fazendo. Sempre a realidade é mais complexa, mas para a gente entender esse processo. Qual é? A ideia, a promessa do liberalismo era a ideia de que agora ocorreram as revoluções burguesas, né? Aquela ordem de privilégios, de sobrenome desapareceu, e agora então vai começar uma nova sociedade daqui para diante, né? Em primeiro lugar, não há como a gente eliminar completamente o passado. Não há rupturas absolutas, né? E nem na vida da gente, nem na vida das sociedades ou dos estados. Não há rupturas absolutas, mesmo porque muitas das rupturas que a gente faz, fala, olha, agora minha vida vai ser diferente, eu não vou mais fazer daquele jeito, etc. Mas a gente está falando isso justamente porque a gente aprendeu com o passado. Então, o passado está aí presente e nos ensinou de maneira que a gente vai fazer diferente. Isso acontece também com as sociedades, né? Então, sempre, né, o presente está sempre impregnado de passado. Né, e que é muito importante, portanto, a gente aprender com o passado, até para não cometer os erros do passado. Então, a promessa do liberalismo, entretanto, no senso comum, ela aparece o quê? Olha, agora nós vamos ter uma sociedade sem privilégios hereditários. Agora vai ser de acordo com o esforço de cada um. Né? Lembrando que esse cada um, inicialmente, eram só os homens brancos. Né? Agora vai ser com o esforço de cada um, trabalho de cada um. É como se fosse, então, uma ideia de uma competição, uma corrida, né? Onde essas pessoas vamos supor, no início do liberalismo, né, como se fosse uma grande maratona. E todo mundo agora vai competir, né, nessa maratona. E vai ser de acordo com o seu esforço que ela vai chegar na frente, ou vai ficar atrás, ou vai ficar no bloco do meio, etc. Né? Mas aí vai ser de acordo com o esforço de cada um. Só que há um problema, né, nessa maratona, que é o primeiro problema que ocorre na história da implementação desses estados liberais. Ele promete e ele fala o quê? Olha, todo mundo agora, de acordo com o seu esforço, vai construir a sua própria vida econômica, né? E, então, o resultado disso, né, se você vai ter uma vida boa, economicamente, né, boa, com dinheiro sobrando, com casa boa, com etc., isso vai depender do seu esforço. Essa é a ideia, né? Essa é a promessa do senso comum. Só que aí acontece um monte de fatores. Primeiro, qual é o primeiro problema? Né? Quando a gente fala, né, nessa competição, né, para que as pessoas possam competir, né, em pé de igualdade, elas têm que ter condições históricas, reais, de igualdade de competição. Né? Ou seja, quando eu falo uma maratona, olha, essa maratona ela teria que imaginar uma maratona mesmo. As pessoas tinham que ter o mesmo tempo de treinamento, né? um bom técnico, né? Uma boa saúde, né? Tá na idade adequada para a corrida de longa distância, ter um equipamento adequado, um tênis, né, sofisticado, que não deixa dar bolha no pé. Se bem que tem grandes maratonistas, né, do Quênia que corriam descalços, né, e venciam, e vencem, né, e venceram. Hoje não correm mais descalços, mas até outro dia nas Olimpíadas, se vocês lembrarem, aí tinha esses maratonistas quenianos. Mas, enfim, aqui é apenas um exemplo, né, lógico, né, você tem que ter condições de igualdade de competição, para essa competição ser minimamente justa. E aí, o mínimo, do mínimo, do mínimo, quando você pensa numa maratona, qual é? Olha, todo mundo vai começar a correr do mesmo lugar, não é? A corrida vai ter a mesma distância para todo mundo, né? Vai começar do mesmo lugar e no mesmo momento. Então, está todo mundo ali na linha de partida, pum, deu a partida, sai todo mundo correndo no mesmo momento. Essa primeira condição, que é a condição básica, do básico, historicamente, é óbvio que não existiu. Né? Por que não existiu? Vamos pensar a história, né? Nós já mencionamos aqui alguma coisa. Né? Olha, para que ocorressem as revoluções burguesas, era necessário que existisse o quê? Olha, aqui eu estou fazendo uma pergunta basiquinha, tá, gente? Então, se vocês pensem assim na resposta, a mais ridícula possível, que ela vai estar correta. Para que ocorressem as revoluções burguesas,
é necessário que existam os burgueses. Né? E a burguesia começou a ser feita, começou a ser construída a partir de quando? Olha, segundo alguns autores, eu estava lendo aqui um livro da história do capitalismo, né, que pega aí século XII, século XIII, vamos pegar aí também quando começa a ser construído o Estado moderno em Portugal, né, século XIII, por aí. Né? Essa burguesia, obviamente que isso vai ser construído em momentos diferentes, em estados diferentes. Eu estou pegando aqui uma ideia macro. Ou seja, então a primeira coisa, né, é que algumas pessoas, lembra lá que nós falamos sobre a proteção do Estado moderno, aí, principalmente a partir do século XV, né, finalzinho do século XV, início do século XVI, essas pessoas vão começar a prosperar, né, a fazer comércio, a juntar riqueza, a juntar poder econômico. Então, a burguesia começa a ser formada, né, por essas pessoas, esses comerciantes, né, que estão nos burgos, né, nas cidades, que começam a acumular riqueza, acumular dinheiro, acumular poder econômico, e depois, então, vão desejar e conquistar, com as revoluções burguesas, o poder político. Então, para que ocorressem essas revoluções burguesas, né, a gente teve antes, né, esse momento onde esses burgueses acumularam poder econômico e, a partir daí, vão ter força, né, para tomar o poder político com as revoluções burguesas. Né? Então, o primeiro elemento que a gente tem nessa equação aí do Estado liberal é que existia um grupo de pessoas que começou a acumular dinheiro há muito tempo. Né? Se a gente tomar Inglaterra, século XVII, mas vamos pegar aí França, Estados Unidos, século XVIII, né? Você tinha aí pelo menos, né, um grupo de pessoas que já estavam correndo, ou seja, que já estavam acumulando riqueza, né, há 300 anos, há 400 anos, há 500 anos. Né? Então, enquanto a maioria das pessoas está na linha de partida, né, você tem um grupo pequeno que já está correndo há 500 anos. Você tem um grupo pequeno que já está correndo há 300 anos, que saiu na frente nessa competição. Né? Isso, historicamente, é muito fácil da gente enxergar, né? Lembrando, por exemplo, o grande exemplo da Revolução Francesa, né, os grupos sociais que se insurgem contra a nobreza, né, contra a nobreza clerical e a nobreza não clerical, primeiro Estado, segundo Estado, né, lembram disso? O Tiers-État, o terceiro Estado, é formado por quê? Campesinatos, camponeses, né, pobres, né, os sans-culottes, os miseráveis das cidades, tem até um filme, vários filmes, né, e o livro do Victor Hugo, importantíssimo, né, conhecer esse livro, e tem versões cinematográficas muito bonitas. Né. Tem os miseráveis, os sans-culottes, tem os trabalhadores urbanos, tem os pequenos proprietários urbanos, o alfaiate, o açougueiro, o médico, o dentista, e tem uma parcela pequenininha de grandes proprietários, de grandes burgueses. Então, você tem os grandes burgueses, que é os que vão tomar o poder, né? Tem a pequena burguesia, os pequenos proprietários, pequeno comerciante, profissional liberal, os trabalhadores rurais, um campesinato muito grande, pessoas pobres, muito pobres, e ainda os sans-culottes, os miseráveis. Né? Esse era o cenário ali do Tiers-État, né? Que se insurge. E quem vai para a rua, briga, mata, etc., são os camponeses, os trabalhadores, os pequenos proprietários, ou seja, aquelas pessoas que não têm nada a perder ou que têm muito pouco a perder. Os que têm muito a perder ficam em casa observando e depois vão lá e, no momento certo, tomam o poder. Né? Que é esse grupo pequeno de grandes proprietários. E eles saem, esse grupo pequeno de grandes proprietários, em aliança com os pequenos proprietários, é que saem vitoriosos nesse processo da Revolução Francesa. Então, o primeiro elemento, o primeiro problema que ocorre no século XIX é que essa competição, esse livre jogo do mercado, não começou no mesmo tempo para todo mundo. Um grupo saiu na frente. Quando a gente fala, levando essa ideia, né, da corrida, da maratona para o campo real, econômico, né, quando você fala em livre iniciativa, para todo mundo, né, uma coisa que nós temos que pensar sempre é que todos esses direitos individuais, esses direitos de liberdade, né, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade... Isso é a hipocrisia da meritocracia, justamente, não houve condições iguais, então, na verdade, não houve, não há e nunca houve. Né? Então, esse grupo pequeno que começou na frente, ele dispõe de meios para exercer a sua liberdade.
Esse é o primeiro elemento. E vamos pensar juntos, para a gente entender a lógica disso aí. Se a gente entende a lógica disso, não vai ter problema, né, inclusive de cair dentro de uma crença descontextualizada, né, da história, né, do real, da realidade. Olha, quando a Constituição fala que você tem liberdade, né, de consciência política, filosófica, o que a gente precisa para exercer a nossa liberdade? A gente precisa de conhecer, né? Conhecer as religiões, liberdade religiosa, conhecer as ideias políticas, né? A gente precisa estudar, compreender, conhecer, né? Para escolher livremente, né? o seu pensamento, a sua religião, a sua filosofia, etc. Quando você fala em liberdade de locomoção, o que as pessoas precisam para exercer a sua liberdade de locomoção? Precisam ter acesso ao transporte, ao emprego, a uma remuneração justa, para poder pagar uma passagem de ônibus ou de avião, ou comprar uma bicicleta, uma motocicleta, um automóvel, que seja, né, para que possa, né, se locomover. Quando você fala em liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, de entrar e sair do país, você precisa de quê? Acesso ao trabalho, a remuneração justa, né? Você precisa de meios para exercer essa liberdade. Óbvio que a mesma coisa com relação à liberdade de iniciativa, à liberdade de concorrência. O que uma pessoa precisa, né, quando você fala nesse grande jogo liberal que se inicia com as revoluções burguesas, o que as pessoas precisam para exercer a sua livre iniciativa? Precisam de capital, precisam de dinheiro. Olha, se eu quero construir, né, ou quero construir aqui montar uma pizzaria aqui, perto da PUC. Eu preciso de quê para montar essa pizzaria, empreender, ganhar dinheiro, fazer uma pizza boa, vender um chopp geladinho, etc. As pessoas vão frequentar, os alunos vão frequentar, olha só, da segunda-feira de manhã não é o momento de pensar em chopp geladinho, vai demorar para chegar o fim de semana. Então, mas aí os alunos da PUC vão frequentar, etc., depois que passar essa pandemia, e com isso vai começar a ganhar dinheiro, daí a pouco deu sucesso, construa outra empresa, ou seja, mas para começar aquilo ali, eu precisava de quê? Capital. Eu preciso de um capital, ou para alugar um ponto, uma loja, ou para comprar, ou para construir uma loja, né? Depois para comprar, investir, contratação de pessoal, decoração, mesas, parará. Ou seja, para que as pessoas possam exercer a sua liberdade de iniciativa, elas precisam ter meios. Não basta chegar na Constituição e declarar, olha, todo mundo tem livre iniciativa. Agora, se você não ganhou dinheiro, é porque você é preguiçoso. Olha, gente, isso é absolutamente ridículo. Isso é absolutamente ridículo. E o que vai a história mostrar, é que alguns saíram muito na frente dessa competição. Ou seja, alguns já tinham a fazenda, a plantação do trigo, já fazia a massa, já tinha as vacas para tirar o leite, para fazer a mussarela, já tinha os porcos para matar os porcos, olha que sacanagem, e fazer o presunto, ou o bacon, para colocar na pizza, enquanto o outro não tinha nada. Essa é a realidade histórica. E essa é a realidade histórica do Estado liberal. Você teve um único país onde as condições de igualdade de competição foram maiores. E esse país apresentou um sucesso durante muito tempo, no século XIX e alguma coisa no decorrer do século XX, que foram os Estados Unidos da América. Por quê? Porque ali também, a gente entendeu o caso norte-americano, o caso da Califórnia. A Califórnia chegou a ser a quinta economia do mundo. Mas como é que foi a história norte-americana? As 13 colônias, depois vocês olham lá no blog, vocês têm um mapa lá da formação do território norte-americano. As 13 colônias, elas se formaram na costa leste, onde está aí Nova York, Filadélfia, etc. As 13 colônias estão ali num pedaço, numa faixa não muito grande da costa leste americana. Logo depois da independência, começa uma grande expansão territorial, onde, por exemplo, os norte-americanos adquirem da França, um território ali do lado, onde vai até a Louisiana, lá no sul, que tem uma influência da cultura francesa, muito grande até hoje, da música francesa. Depois eles tomam metade do México, mais da metade do México, Texas, Arizona, Novo México, eles tomam em guerras do México, tomam ali no norte, já tinham tomado dos indígenas antes, ali do norte, dos territórios que eram da Inglaterra. E aí, então, esses territórios para o oeste, para o centro e oeste,
né, que eles então tomam dos mexicanos, dos indígenas, nas guerras contra ingleses, adquirem dos franceses, etc. Esses territórios eles viram para o povo da costa leste, aqueles que estavam desempregados, etc. Assim, falaram, agora vocês podem vir aqui para a costa oeste, é chamada corrida para o oeste. Vem aqui para a costa oeste, quem chegar primeiro vai ter um pedaço de terra, né, e condições para começar a construir sua vida. Ou seja, o Estado americano, com guerras, etc., coisa que eles fazem até hoje, lembrando o livro do Domênico Lossurdo, né? Os Estados Unidos da América eles começaram uma guerra a cada 3 anos, desde a sua independência. É o país disparado que mais fez guerras no mundo. Você pega os Estados Unidos, pensa, são gerações, né? Meu avô lutou em tal guerra, meu pai em outra guerra, né? Eu em outra guerra, meu filho vai para outra guerra. São gerações por meio de guerra. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã, guerra do Afeganistão 1, guerra do Afeganistão 2, guerra do Iraque 1, guerra do Iraque 2, guerras, e aí vai voltando, né? Lá desde a independência. Uma guerra a cada 3 anos. Expandiu territorialmente. E aí, então, com esse território que foi tomado, né, dos indígenas, né, dos mexicanos que também já tinham tomado os indígenas, na verdade, quem sofreu primeiro foram os habitantes originários, né, os indígenas, pelos ingleses, né, que também tomaram dos indígenas, pelos espanhóis na Flórida, que também tomaram dos indígenas. Né. Esses territórios começam a ser ocupados, então, pelo pessoal da costa leste. E falam, agora vocês vêm para cá e vocês vão começar a sua vida, tem um território e agora vocês vão competir. Olha, ali, naquele momento específico, houve um momento onde o Estado norte-americano criou condições de igualdade, de competição, para aquelas pessoas que estavam chegando ali, né, para competir, né, construindo sua própria vida no Oeste. Você já deve... Eu vi muito mais. Hoje tem muito... Gente, hoje não tem mais filme de cowboy, né? Eu cresci vendo filme de cowboy, vendo o exército americano matando indígenas. Cresci assim. Era muito interessante. Na hora... quando eu era pequenininho, gente, tinha na hora do almoço assim, filmes infantis. Tinha um filme que chamava Rin Tin Tin. Vocês já ouviram falar em Rin Tin Tin? Rin Tin Tin era um cachorro pastor alemão que era do exército americano no Forte Apache, que era um forte americano que matava índios. Todo dia, antes de eu ir para a escola, na hora do almoço, eu assistia o exército americano matando índios. Eu via pelo menos uns 5 a 10 índios sendo assassinados pelo exército americano todo dia na hora do almoço. E aquilo era diversão, né? E eu gostava, né? Tem como a gente se salvar. Eu gostava daquela coisa horrorosa. E tinha o Cabo Rush, que era um menino, né? Que era um menino de uns 10, 12 anos, que era essa idade que eu tinha, me identificava com o Cabo Rush, que era o dono do Rin Tin Tin. Tinha um tenente, Rip Masterson, que era um tenente elegantérrimo, montado num cavalo, assim. Começava lá o exército americano fazendo continência para o tenente, e o tenente, então, junto com o sargento O'Hara, né, descendente de irlandeses, lá, saía para matar índio todos os dias na hora do almoço. Né? E no final da tarde, eu lembro, tinha um outro filme também que a gente via, que chamava Mad, que era uma comédia da Segunda Guerra Mundial, onde eu via os americanos matando os alemães. Né? E também eram uns 10 a 20 alemães mortos por final de tarde. E eu dormi muito feliz, né, depois de ver como é que o Exército da Liberdade matou os selvagens e matou os alemães. Né? E nós somos hoje um povo livre devido, né, a todas essas mortes que o Exército americano fez, né, durante o decorrer de todos os meus todo almoço. Né, e todo o lanche do final da tarde que eu assisti. Olha, essa expansão territorial, então, permitiu com que você tivesse uma condição de igualdade de competição que não vai existir em outros momentos da história, nem na história norte-americana. Hoje, né, uma revista... gente, como é que chama? É uma revista de economia norte-americana, acima de qualquer suspeita. Fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Ela trouxe uma reportagem, já tem uns 2 anos por aí, né, mostrando como que nos Estados Unidos hoje a mobilidade social, que é a promessa liberal, né, a promessa liberal é a mobilidade socioeconômica. Ou seja, mas, obviamente, não é qualquer mobilidade socioeconômica. A mobilidade socioeconômica significa o quê? Que é isso, The Economist, Edmara. Muito obrigado, The Economist. Na capa da The Economist, a capa era assim, tinha uma escada e os degraus da escada, no fundo da escada, a bandeira dos Estados Unidos, e a escada eram degraus normais, né? Até que esses degraus iam aumentando. E aí tem um degrau imenso e tem um sujeito pendurado, assim, quase caindo do degrau. Porque o degrau ficou muito mais alto do que ele mesmo. E mostrando como que
aquela mobilidade social, que foi uma marca da economia norte-americana no século XIX, início do século XX, ela não existe mais. Né? Então, você tem hoje a mobilidade social é quase nenhuma. Então, quando você tem uma ou outra pessoa que, de repente, aquela coisa da promessa norte-americana, né, que veio do nada e ficou milionário, aí esse cara aparece na mídia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, etc., porque tornaram-se raríssimos os casos. Né? A mobilidade social norte-americana, ela se tornou, né, nessa reportagem do The Economist, já tem poucos anos, mas já tem alguns anos, ela se tornou menor do que muitos países já estabilizados, como, por exemplo, no norte da Europa, etc. E você tem uma mobilidade social inversa, né? Que, obviamente, a promessa qual é? É você sair do nada e ficar milionário, e não você ser rico e perder tudo. Né? A mobilidade social inverteu. Né? Hoje o Brasil é um país com grande mobilidade social, ou seja, está todo mundo perdendo tudo. A classe média empobrecendo, os ricos empobrecendo, etc. Né? Então é escada abaixo, é despencando escada abaixo. Né? E nos Estados Unidos também aconteceu isso. Né? Você teve a classe média norte-americana não é nem sombra do que foi na década de 50, 60, né? Até a década de 70. Né? Onde então você tem uma classe média, um trabalhador, né? um trabalhador operário, né? Um operário que mora numa casão, tem um carrão na garagem, né? Eles tinham aquelas garagens imensas, né? Hoje eles estão alugando garagem, transformando garagem em moradia para alugar, para conseguir um dinheirinho extra. Né? Então aquela classe média poderosa, né? Que marca, né? E que exporta para o mundo a imagem, né? Do sucesso da economia liberal norte-americana, ela não existe mais, né? E você tem hoje uma crise que é uma crise não só nos Estados Unidos, que é gigantesca hoje, né? Mas em boa parte do mundo também. Tem uma pergunta aí, alguém levantou a mão, Marcelo. Pode falar, Marcelo. E aí, professor, não, é só para Oi. complementar isso que o senhor mesmo falou, é porque em uma de suas outras aulas, se eu não me engano, numa das aulas da pós, da UFMG, que está lá no seu blog, falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que o liberalismo ele prosperou muito nos Estados Unidos, né, em razão de lá ter sido um país com uma distribuição de terras muito grande, né? Foi a maior distribuição de terras do mundo, né? Porque quando eles começaram a colonizar para o oeste, né? Tanto é que tem até o termo, né? Faroeste, né? O governo se comprometeu a dar terra, né? Então, por isso que o liberalismo lá se prosperou muito, porque, afinal de contas, né, a terra, como ainda é hoje, mas naquela época era muito mais, é o principal capital, né? Então, Exatamente. praticamente, a maioria das pessoas tinham capital. Então, por isso que o liberalismo lá se prosperou, né? Porque uma coisa está na Constituição, que todos, né, têm a possibilidade de mobilidade social e tudo mais, mas a outra coisa é você ter condições para isso, né? E lá houve condições para isso, né? Acho que é muito interessante. Exatamente. Importantíssimo sua lembrança, Marcelo, porque até uma coisa, quando o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumem, né? Assume a economia, né, e o poder norte-americano. O Japão é um estado ocupado, mas com governo próprio, mas sob a tutela norte-americana, né? E o que os Estados Unidos impõem ali, e olha que o território japonês é pequenininho, é uma reforma agrária. É uma outra coisa interessante que as pessoas confundem aqui. Né? A reforma agrária é coisa de comunista, comunista. Não, reforma agrária é distribuição. Veja bem, você tem dois modelos de reforma agrária. Tem a reforma agrária no modelo socialista, que é a distribuição de terras, né, para cooperativas, é a propriedade comum da terra para a produção. Esse é o modelo socialista, né? São as cooperativas, os sovkhozes na União Soviética. Então, são vários trabalhadores, aqueles que trabalham na terra são donos coletivamente da terra. A reforma agrária, como sempre aconteceu aqui no Brasil, nunca foi coisa de comunista nem de socialista, né? É coisa de liberal, que a distribuição, é exatamente o que você disse, é a distribuição de capital, é a distribuição de propriedade privada de um meio fundamental de produção. É o que os Estados Unidos faz lá. A maior distribuição de propriedade privada da história, né, foi depois que eles conquistaram o oeste americano, né,
Aí não foi bem reforma agrária, né? Foi invasão e colonização, né? A palavra correta é colonização. Reforma agrária é quando você, né, a pessoa que tem uma propriedade não faz ela produzir, né, ela pede essa propriedade para outros que tenham condição de fazer essa propriedade produzir. Né? Ali não, ali chegam, tomam com o exército americano, tomam dos mexicanos, tomam dos indígenas, etc, etc, e aí vai fazer o processo de colonização. Agora vem para cá, cada um vai receber um pedaço de terra para começar a trabalhar, um capital, né, para começar a produzir. Né? Isso faz da Califórnia a grande, né, economia que a Califórnia se transformou. Né? Reforma agrária com distribuição de propriedade privada do meio fundamental de produção é liberal. O problema aqui, isso irrita profundamente no Brasil, porque tem um monte de gente que se diz liberal que não tem a menor noção do que é liberalismo, que defende herança, né, que defende a ideia que nós falamos aqui, aquela coisa do cara, do jovem trabalhar. Gente, não tem esse negócio, o cara com 20 anos de idade, 25 anos de idade, morando com pai e com mãe, ele vai para o trabalho. Né? Se você é um liberal, né, vivendo de mesada do pai, né, não é liberal. Isso não é liberal. Né? Não tem herança, isso não é liberal. Né? Reforma agrária, distribuição de terra para trabalhar. Isso é liberalismo. É a promessa para as pessoas trabalharem para ganhar o seu dinheiro com fruto do seu trabalho. Essa é a promessa liberal. Essa é a ideia do liberalismo. Né? As pessoas aqui são ultraconservadoras, né? Mas adoram falar que são liberais, mas não têm a menor noção do que é o liberalismo. E por isso é importante estudar o liberalismo. O liberalismo, aqui no Brasil, naquele modelo, seria hoje uma revolução, a começar pela reforma agrária. Distribui milhões de propriedades privadas para as pessoas trabalharem no campo, né, em vez de uma propriedade ficar na mão de uma empresa só. Né? Isso não é liberalismo, isso é conservadorismo. Daí, e aí tem o link lá para vocês depois, vocês reverem isso, e estudar o conceito de capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social. Né? Você tem aqui no Brasil o capitalismo conservador, né, que algumas pessoas desavisadas chamam de liberal, ou por má fé, ou por falta de conhecimento mesmo. Né? Capitalismo conservador é uma coisa, capitalismo social é Escandinávia, é saúde pública, educação pública, previdência social e um mercado, uma economia regulamentada. Né? Então isso aí é escandinavo, capitalismo social. Capitalismo conservador que a gente tem aqui, meia dúzia que não trabalha, se entupindo de ganhar dinheiro, né? E as pessoas que trabalham sem nenhuma oportunidade e agora ficando, inclusive, sem trabalho. Isso é capitalismo conservador. São os que mandam no mundo hoje. Eu explico lá nesses vídeos, tá fácil de usar, porque tem alguns vídeos que eu coloquei ali inicialmente, que são vídeos sobre algumas questões contemporâneas. Aí eu coloquei esses conceitos ali, vocês entrando lá, vocês acham esses vídeos. Né? E que é a aula de hoje, né? Mas abordado, eu acho que até vídeo, como você disse, da pós-graduação, que aí ela é mais aprofundada, isso, né? As aulas são maiores, são aulas de 2 horas e meia, 3 horas, que aí quem quiser aprofundar um pouco mais nessas questões, o que eu acho muito interessante, principalmente aqui no Brasil, que a gente dê o nome correto às coisas, né, e escolha as coisas que efetivamente a gente defende, né, e não essa confusão, né, que virou isso aqui no senso comum, principalmente no Facebook, no WhatsApp, etc. Bom, então, qual é o segundo problema que acontece? O primeiro problema é desigualdade de condições de competição. Esse jogo não começou igual. E isso, então, faz com que esse grupo que saiu na frente se fortaleça. E a origem da ideia do capitalismo conservador é justamente desse grupo que está vencendo a competição. Por quê? O que é muito lógico, né, compreensível historicamente, que essas pessoas estão vencendo a competição, seja porque herdaram, porque saíram na frente da corrida, né, seja porque trabalharam muito e conseguiram acumular muita riqueza, seja porque roubaram muito e conseguiram acumular muita riqueza, seja qual for as motivações históricas das grandes fortunas, e a gente tem essas 3 grandes linhas ali, essas pessoas que estão vencendo essa competição, elas não vão querer perder o espaço que elas conquistaram. Aí, então, começa a surgir a noção de conservadorismo. De onde que vem essa expressão do conservadorismo aplicado à economia? Veja bem, mais um alerta importante. Né? Quando
a ideia do conservadorismo, você pode, né, conservar, né, qualquer coisa. Geralmente a gente vai conservar as coisas que a gente acha importante, né, para a gente. Então, você tem uma sociedade X ou Y, né, uma sociedade igualitária, uma sociedade... você vai ter, né, o conservadorismo, ele ganha uma compreensão diferente dependendo do que você conserva, né? Então, mas isso é lato sensu falando, né? Você tem um conservadorismo ético, um conservadorismo religioso, um conservadorismo moral, um conservadorismo econômico, o conservadorismo, então, né? E quando você fala, o fulano é conservador, o que ele está querendo conservar? No senso comum, então, essa expressão é usada muito amplamente. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, olha, conservado, o que ele está conservando? Né? O que ele quer conservar? Mas no campo econômico, a expressão conservadorismo, o capitalismo conservador, ele já tem uma vinculação específica. Então, ele tem um sentido restrito, né, que significa o quê? São aquelas pessoas, né, que vão começar a criar políticas econômicas, né, ou eleger ou assumir governos conservadores para manter o seu espaço no mercado. Então, quem são os conservadores? Os conservadores são aqueles, estou falando do ponto de vista econômico, como que ele é utilizado, em geral, nos livros de teoria do Estado, né? Os conservadores econômicos, então, são aqueles que têm algo para conservar. Ou seja, daí você tem muitas brincadeiras que se falam, tem falado muito, é pobre de direita, pobre conservador. Essas brincadeiras são brincadeiras de mau gosto, muitas vezes, etc., mas elas mexem justamente com isso. Ou seja, quem é o conservador é aquele que tem algo para conservar. Suas empresas, né, sua riqueza, seus bancos, suas terras, etc. Um conservador no campo econômico é aquele que, então, vai criar medidas econômicas de conservação da riqueza que ele tem. Daí que pode gerar estranhamento e essas brincadeiras que eu acho que não deveriam ser feitas, de falar, como é que pode ser pobre de direito? Mas a ideia surge daí, né? Ou seja, olha, o que você está conservando economicamente? Né? Você está conservando sua empresa, você está conservando suas terras, você está conservando suas indústrias, você está conservando o que economicamente? Então, esses conservadores, isso que a gente chama de capitalismo conservador, né? São os grandes proprietários, ou seja, aqueles que têm muito o que conservar e que começam, então, a se proteger, a criar medidas econômicas de proteção, de eliminação do liberalismo, de eliminação do risco. Então, o capitalismo conservador, ele é inimigo do capitalismo liberal, por motivos óbvios. Né, que eu estou propondo aqui a gente pensar juntos. Porque uma vez que a gente entende a lógica do negócio, não tem que decorar nada, não tem que... É lógico, as coisas são muito lógicas. Né? Então, o que a gente tem no século XIX? Esses caras que estão vencendo a competição, que tem muito o que conservar economicamente, né, eles começam a criar mecanismos para minar o liberalismo, para afastar o risco. Liberalismo significa risco. Significa, então, que todo mundo deve estar competindo, né, correndo risco, e uns vão vencer, outros vão perder, né, as pessoas estão correndo risco. Só que essas pessoas que estão vencendo, elas vão começar a criar mecanismos econômicos de conservação do seu espaço no mercado, de conservação da sua riqueza, portanto, de eliminação da livre concorrência, de eliminação da livre iniciativa. Quanto menos pessoas estiverem competindo no mercado, mais seguros eles estão. E aí, então, começam a aparecer determinados mecanismos econômicos, que vocês vão estudar isso mais adiante em direito econômico, né? Mecanismos econômicos ou políticas econômicas geradas, né, sejam por governos conservadores, sejam por grandes empresas que são conservadoras, né, que vão, então, justamente garantir, né, o espaço dessas grandes empresas, que elas não sejam ameaçadas por novos competidores, né, que elas não sejam ameaçadas na concorrência. Vai começar a aparecer a partir daí, por exemplo, hoje você tem uma grande empresa que mede o risco país.
Ou seja, o liberalismo é risco, mas as grandes empresas só vão investir em um país se elas não correrem risco. Isso não tem nada a ver com liberalismo. Isso não é liberalismo. Isso é conservadorismo econômico. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, algum tempo atrás, fizeram uma licitação para contratar uma empresa privada. Você tem grandes empresas no mundo, principalmente com origem nos Estados Unidos, África do Sul, Israel, empresas vinculadas à segurança, à construção de presídios, etc. Vocês começaram a falar, então, em privatizar os presídios no Brasil. E alguns foram privatizados, como fizeram nos Estados Unidos. E não funcionou, depois a gente vai ver por quê. Então, vamos privatizar os presídios. Olha, primeiro, o preso fica muito mais caro. Ah, mas o preso vai ter condições de melhores, de coisas... Aí você começa a privatizar. Nesse edital que foi feito, essas empresas que vinham para cá exigiam condições de segurança. E vamos supor, vamos pensar juntos. Né? Se a gente pensar, não precisa decorar. As coisas estão aí. É só a gente parar, pensar, refletir que a gente entende o negócio. Né? O que uma empresa que trabalha com encarceramento, ela precisa para ter lucro? Precisa de quê, gente? Violência, né? Para ir para o encarceramento aumentar, né? Exatamente. Ela precisa de crime, né? Então você vai começar a criminalizar tudo. Ela precisa de prisão. Quanto mais pessoas presas, mais dinheiro ela ganha. Isso é a lógica da iniciativa privada, não é a lógica do público. Né? Ou seja, a política pública de segurança ela vai querer esvaziar os presídios. Você tem países, a Holanda, né, está esvaziando os presídios. Né? Você tem presídios sendo fechados. Aqui no Brasil, não. Então, você tem, primeiro, né, uma política privada, o que é? O que vai dar lucro para aquela empresa? Quanto mais pessoas presas eu tiver, melhor. Quanto mais presos tiver, maior o lucro. Né? E aí, você tem um grande problema. Vamos supor que, de repente, então, o Estado brasileiro crie políticas de inclusão social, emprego, educação, redução da desigualdade. Com isso, a criminalidade vai desabar. Né? Se as pessoas tiverem emprego, tiverem acesso à educação, à moradia, à dignidade, a criminalidade acaba. Né? Os países onde tem isso, não há criminalidade, a criminalidade é baixíssima. Mesmo países pobres. Né? Conheço países muito pobres que não têm criminalidade, não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Tem países muito ricos, como o mais rico do mundo são os Estados Unidos, que a criminalidade é altíssima. Você tem 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema criminal. E tem países pobres que a criminalidade é praticamente inexistente, ou inexistente em determinadas cidades. Né? Assim, enfim, isso varia muito, né, da política pública. Supor que, então, o Brasil, que é um país rico, estabeleça políticas públicas que gerem emprego, reduzam a desigualdade, né? E aí, então, com isso cai a criminalidade. Essa empresa investiu, construiu presídios, etc, etc. Ela tem uma cláusula lá de segurança onde o Estado, se diminuir a população carcerária, o Estado é que vai arcar com os gastos da empresa e pagar o preço X por preso, que deveria existir. Se não existir mais, vai pagar, o Estado vai pagar. Isso é investimento sem risco. Isso não é liberalismo. Isso é conservadorismo. Essa é a diferença. Quem manda hoje no mundo é o capitalismo conservador. Não há capitalismo liberal. O liberalismo morreu na Primeira Guerra Mundial, infelizmente. Né? E é o que você tem hoje é o capitalismo conservador. São grandes empresas que vão tomando conta de tudo. Isso também basta a gente prestar atenção em volta da gente, nas nossas cidades. Está certo que agora no Brasil não está tendo investimento nenhum, nem nada, mas quando o Brasil estava crescendo, etc., você tinha muitos investimentos, mas investimentos de grandes empresas que iam engolindo as pequenas. Né? Aqui em Belo Horizonte, perto de onde eu morava, por exemplo, tinha... Você ainda tinha muito, que está desaparecendo aos poucos em Belo Horizonte, o armazém da esquina, né? O cara, a pequena padaria ali da esquina, o pequeno comerciante, né? O açougueiro da esquina. Né? Isso vai desaparecendo, porque no lugar você constrói, eles estavam construindo isso, onde foi, gente? Até parou, foi ali no Santo Antônio. Você, de repente, instala um mega supermercado, sofisticado, com produtos sofisticados, aí fecha o barbeiro, fecha o açougueiro, fecha a padaria, fecha o pequeno. Esse pequeno é que é liberal.
né, que vai ceder lugar para o grande, o Carrefour, né, o Verdemar. Isso não é liberal, isso é conservador. É o grande. A grande economia que mata o pequenininho. Essa coisa do pequeno, isso aqui era bonito, gente. Isso que era no século XVIII, XIX. Né? O pequeno proprietário, é aquele que faz a Revolução Francesa, é esse pequeno. Né? É o barbeiro lá, né? Nem hoje mais fala o nome barbeiro, né? O cabeleireiro para homem, cabeleireiro para mulher, ainda tem essa separação assim. Né? É o pequeno comerciante da esquina. Né? É a pequena locadora de vídeo que fechou, que não tem mais. Né? É isso, esse pequeno, isso é que é o liberalismo. Né? Que é substituído pelo capitalismo conservador, pelo grande, que vai tomando conta de tudo. Então, isso vai aumentando a desigualdade. Né? Então, esse é o segundo problema no século XIX. Ah, sim, sim. Em Brasília ainda tem, porque nas quadras, né? É sim. Eu ia muito a Brasília, ultimamente não tenho ido mais não, mas ia muito a trabalho em Brasília, e muito isso, né? Você tem a própria fórmula, né? A lógica da cidade, mas também em Brasília tem os grandes supermercados e tudo que também vão engolindo, mas tem sim, você tem um pequeno comércio ali, super legal, né? Você desce ali foi planejado, né? Para isso. Lembrando que quem fez o projeto de Brasília foi um comunista, né? Pois é. Bom, pois é, ainda tem isso, né, Júlia? Pois é, o liberal na economia e o conservador nos costumes. Mas na prática é tudo conservador, exatamente. E mesmo porque o liberalismo, ele é um movimento, né? Ele é um pacote completo. Então, você é liberal, essa coisa assim do sujeito a ser liberal na economia e conservador nos costumes. Primeiro, é uma mentira, porque não é liberal na economia, porque não está defendendo o pequeno, está defendendo a grande empresa, né, o jogo da grande empresa. No Brasil dizem que tem uma política liberal, não tem nada liberal. No governo federal agora, na pandemia, transferiu R$1 trilhão para as grandes empresas e os grandes bancos. E pergunto se algum microempreendedor recebeu alguma coisa, alguma facilidade, algum apoio. Não. Tem nada de liberal, tem nada de liberal, nada de liberal, nada de liberal. É tudo meramente discurso vazio, né, contra os fatos, contra a realidade. É delírio. Do ponto de vista psicanalítico, isso tem nome, é delírio. As pessoas estão delirando. Não tem nada de liberal nisso. Né? Bom, a sofisticação... engolida do micro pelo macro, isso. Né? Pois é, ainda tem isso, né? Pois é. E você tem a lógica contemporânea, uma lógica de uma economia global, né? Onde você vai no supermercado, você compra sal do Himalaia, né? Aí você escolhe, outro dia eu fui no mercado, e eu adoro comprar essas bobagens, né? Eu não conto isso para ninguém não, gente, que isso é uma coisa, é um costume pequeno burguês, né? Mas eu adoro. Aí você pega, tem sal do Himalaia, tem sal não sei da onde, tem sal rosa não sei da onde, aí tem pimenta do mundo inteiro. Gente, isso é uma delícia, né? Como é que faz para o pequeno sobreviver com isso aí, né? Para comprar o sal, né? Aquele sal do... Pois é interessante. Então, é um momento interessante, né? Da concentração econômica global, né? Que a gente está vivendo. Só que isso vai ter que mudar, porque vai mudar de um jeito ou do outro. Bom, mas vamos lá. Aí, então, vem o terceiro problema. Qual que é o terceiro problema? O terceiro problema não era para ser um problema. Né? O terceiro problema era para ser a solução liberal, que era a desregulamentação. Ou seja, e aí, então, é outra coisa fundamental, gente. Todo momento que vocês forem estudar qualquer teoria, ler qualquer autor, vocês vão ter que contextualizar. As ideias e as teorias são construídas para determinado momento da história, para uma determinada realidade política, social, econômica e cultural. E toda teoria ela é construída a partir de um lugar na sociedade. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito nessa coisa de lugar de fala, e tem virado senso comum, tem muita confusão com isso, mas o que do ponto de vista teórico,
na metodologia da ciência, da pesquisa, significa esse lugar de onde a gente fala. Por exemplo, se você tem uma teoria econômica, né? Vou pegar uma teoria econômica do século XVIII. Primeiro, ela é construída para a realidade do século XVIII, então ela já não vai se aplicar no século XXI. Né? A diversidade, a complexidade do mundo contemporâneo e do século XIX é radicalmente diferente. Então, isso diz respeito do lugar de onde a teoria foi construída. Ela foi construída para uma sociedade com essa cultura específica, com essa realidade específica, nesse momento da história. É óbvio, não se esqueçam disso, para nunca vão fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, nunca se esqueçam disso. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando pega qualquer autor, fala, olha, ele viveu em que época? Ele viveu em que momento da história? Em que país? Em que cultura? Quais eram os problemas desse sujeito? E qual é o lugar dele na cidade? Isso pode parecer pouco importante, ou seja, ele morava em qual bairro? Ele pertencia a qual classe social? Quais eram os problemas da vida dessa pessoa? O que eu estou falando aqui é básico, é fundamental. Se você pegar uma teoria econômica construída por um brilhante economista, né, que seja um banqueiro, dono de bancos, que seja um grande empresário, ou que seja contratado por um grande empresário, esse brilhante economista, ele vai, na teoria dele, né, alertar para os problemas e solucionar os problemas dele. Entenderam? Básico. Ou seja, o que é problema para um grupo é solução para outro grupo. O que é problema para esse outro grupo pode não ser problema para esse aqui. O que é solução para esse grupo aqui pode ser um problemaço para esse grupo aqui. Daí que depende de quem construiu a teoria. Então, eu estou sendo claro nisso? Isso é muito importante, gente. E isso eu estou insistindo porque tem muita gente boa, inclusive em nível de mestrado, doutorado, que comete esse erro. Você pega lá e fala, nossa, esse cara aqui ó, foi prêmio Nobel. Ah, sensacional, prêmio Nobel. Ele é genial, você não vai querer discutir com um cara desse. Não. Mas ele escreveu para quem? Né? Qual é o lugar dele na sociedade? Quais são as preocupações dele? Ele está querendo resolver o problema de quem? É isso. Ele serve para a gente ou não serve? Não serve. Não serve. É isso. Né? Então, é muito importante entender isso. Né? E isso é muito louco, assim, no momento das eleições. Né? Como é que as pessoas votam? Se você imaginar, no século XIX, quando surgem os partidos políticos. E os partidos políticos que surgem no século XIX, eles surgem de acordo para defender interesses de determinados grupos. Então, por exemplo, inicialmente os partidos que eram legalizados eram só os partidos conservadores. Por quê? Porque os partidos conservadores representam o interesse dos grandes proprietários. Então, os partidos conservadores, né, o que seria o partido ultraconservador no Brasil? Né, não vou falar o nome dos partidos no Brasil, não, que você já sabe, ficar falando isso não, que fica parecendo que eu estou falando mal, falando bem, etc. Mas não estou falando nem mal nem bem. Eu falo, olha, né, qual é o partido que defende o meu interesse? É isso que a gente tem que se perguntar. Né? Então, você tem os partidos conservadores, só que esses partidos defendem os interesses dos grandes proprietários. Né? Depois surgem os partidos liberais, que vão defender os interesses dos pequenos proprietários. Então, se eu sou um pequeno comerciante, né, se eu sou lá o dono da lojinha da esquina, né, legal demais, da mercearia da esquina, né, eu vou votar no Partido Liberal. Né? Liberal de verdade, não liberal hoje que só tem nome e não é nada. Né? Se eu sou trabalhador, aí eu vou procurar, então, um partido que representa o meu interesse. Então, eu sou um trabalhador no campo, um trabalhador na cidade, né, um trabalhador, então eu vou votar nos partidos do campo do trabalho. Então, você tem aí esses partidos políticos que surgem no século XIX, eles têm os partidos que estão assim, dentro de dois grandes campos, né, de uma dicotomia entre o campo do capital, de um lado, e o campo do trabalho, do outro lado. Né, o campo do capital, então, os partidos conservadores, o grande capital. O campo dos pequenos proprietários, né, do capital, então, estão os partidos liberais. O campo do trabalho, então, você tem uma diversidade de partidos. Os partidos trabalhistas, os partidos socialistas, os partidos comunistas e os partidos sociais-democratas.
né? E naquela época as pessoas se filiavam aos partidos de acordo com os seus interesses. Então, se eu era um trabalhador, eu ia para um partido que representasse os interesses dos trabalhadores. Se eu era um pequeno empresário, eu ia para um partido que representava os interesses do pequeno empresário. Se eu era um grande empresário, eu formava um partido que representava os interesses do grande empresariado. Só que aí tinha um problema sério no século XIX. Qual é o problema sério? O problema sério é que os grandes empresários são meia dúzia de pessoas. Esses partidos conservadores jamais venceriam as eleições. Né? Onde é que estão o grosso das pessoas? Muita gente. Né? Aí depende da realidade econômica e cultural de cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, o forte ali é o Partido Liberal, dos pequenos proprietários, pequenos comerciantes, etc, etc. Né? Já em outros lugares estão os partidos dos trabalhadores, no campo, na cidade. Esses eram os partidos que iam vencer sempre. Você teria, então, no poder, né, um revezamento entre trabalhadores e liberais. Né? Os conservadores perderiam tudo. Entretanto, os conservadores estão no poder no mundo inteiro. Por quê? Aí essa pergunta eu vou deixar vocês responderem. Né? Professor, por que eles estão no poder? Essa é a pergunta? Porque embora os conservadores sejam meia dúzia, eles estão no poder no Brasil, nos Estados Unidos, né, e em boa parte do mundo hoje. E nem não estão os liberais e não estão os trabalhadores. Professor, assim, opção política, pelo menos na minha avaliação, porque inclusive muito engraçado, porque ontem eu assisti um documentário, eu não sei porquê, mas eu me lembrei o documentário inteiro do Senhor Até, que é aquele que agora esqueci o nome, gente, assisti ontem, esqueci o nome, que é o dilema da rede social, alguma coisa assim. E fala exatamente essa questão, né? Assim, meia dúzia estão se entupindo de grana aí com os nossos dados, né? Hoje os nossos dados valem mais do que o petróleo, né? Estão valendo mais em termos gerais, assim. Então, professor, eu acho que é opção política. Não acho que não tem outra explicação para isso. Talvez porque a maioria da população se vê conservadora também. Mesmo que algumas pessoas não são, elas fingem ser. Uhum. Isso é interessantíssimo. Acho que é uma opção política levada muitas vezes pela mídia, né, pelas fake news, etc. Né? Então você tem toda uma manipulação da opinião pública, etc. E essa questão, né, Fabiana, que você colocou, é muito interessante, porque quando você... a população brasileira ela tem um forte conservadorismo religioso, moral, né? Nossa população ela é conservadora do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, né? E você então mistura, né? Mistura esses discursos no campo da política, né? E então, se você é um conservador do campo moral, você deve votar, né, num conservador econômico, ou então a confusão ainda maior ainda, né, num liberal econômico. Então você tem assim, eu acho, há uma confusão propositalmente gerada, né, na propaganda eleitoral, né, com as fake news, com as campanhas eleitorais, etc., né, que faz com que as pessoas votem contra os seus próprios interesses, sem saberem que estão votando contra os seus próprios interesses. Isso é muito recorrente. Tem um livro interessantíssimo de um psicanalista, e ele é psicanalista, um cientista político, um filósofo muito conhecido, que é Slavoj Zizek, né? E ele trabalha muito isso, né? A questão da ideologia. Nós vamos trabalhar numa próxima aula, vamos trabalhar um pouco sobre o que significa ideologia. Você tem dois grandes sentidos para a palavra ideologia. Ideologia enquanto distorção proposital, encobrimento da verdade, né? Então fazendo você votar em uma pessoa que você acha que é uma coisa e é uma coisa oposta do que você acha que é, né? Então, e os mecanismos que você dispõe para levar a esse engodo, né? A essa mentira, a essa manipulação, que aí é aquele livro que eu recomendei insistentemente para vocês, que é Engenheiros do Caos. Como que hoje, é óbvio que o marketing eleitoral, propaganda eleitoral e ideologia enquanto distorção, isso não é novidade, isso aí já é antigo, né? Só que os mecanismos que você tem hoje de manipulação da opinião pública, de distorção da opinião pública, né, são muito, muito, muito sofisticados, né? E esse livro, Engenheiros do Caos, traz isso.
Carolina, você que estava perguntando? Quem que estava perguntando? Não, era eu, professor. Eu queria Diga. adicionar que muitas vezes também é por conta da falta de informação, né? Muitas pessoas não têm acesso à educação e por isso não entendem os conceitos. Então, isso influencia muito na hora de votar, principalmente com a onda de fake news que ocorreu nessa última eleição, não é? Exatamente, é isso. E agora você imagina, fake news em nível nacional, né, a força que tem de eleger o Trump, de eleger a pessoa que está na presidência da República aqui, né, de eleger outros candidatos pelo mundo afora. Agora imagina a força da fake news na cidade. Olha, se a gente não tomar cuidado, vai ser um desastre essa eleição. Vai ser um desastre. Mas tomara que não, tomara que esteja errado. Tem uma pergunta aqui, o Rafael, o senhor poderia sugerir alguma referência bibliográfica para poder aprofundar esse estudo de capitalismo liberal, conservador e social? Existe algum livro ou livros que aprofundem essa discussão? Sim, olha, Rafael, tem agora, eu pensei num livro aqui que é muito bom, chama Liberalismo, mas eu vou selecionar outros também. Esse aqui chama Liberalismo. Ih, não está escrevendo, gente? Peraí. Cadê? Liberalismo entre a civilização e a barbárie. O autor é o Domenico Lossurdo. O Domenico Lossurdo é um desses filósofos, ele é um filósofo italiano, né? E os professores italianos, pensadores, esse escritor, ele é professor e escritor, né, e um importante filósofo. O Domenico Lossurdo, ele tem assim um rigor, os europeus têm muito assim, esse rigor metodológico nas obras dele. Ele pega, se ele fala de algum autor, ele leu aquele autor. E aí no livro dele ele chega e cita o autor. Ele falou, fulano de tal disse isso. Aí ele pega lá a página tal, do livro tal, do fulano de tal. E comenta, Cicrano disse isso, ele vai lá, então ele é muito bom, o Domenico Lossurdo. E o Domenico Lossurdo, né, ele é um cara que ficou agora na moda, não sei se vocês estão lembrando o nome dele, vocês viram a entrevista do Caetano? O Caetano deixou de ser liberal por causa do Domenico Lossurdo. Então. É um livro que faz uma análise histórica do liberalismo, pegando esses autores, né, e ele pega, por exemplo, muito dos chamados neoliberais contemporâneos, né, que criticam a democracia. Né, a gente já estudou isso, o liberalismo ele rejeita a democracia, né, porque ele é um sistema meritocrático. Né, e você pegar Hayek, pegar esses caras mais aí do século XX, etc., expressamente nos livros deles, eles falam que o problema, por exemplo, o problema dos Estados Unidos, né, para o Hayek, é a democracia, que tem trabalhadores, pessoas despreparadas que votam e atrapalham a economia norte-americana. Então, ele vai assim, revelando muito, né, o que está por trás dos discursos aparentes. Né? Uma coisa são os discursos para o senso comum, né, os discursos políticos, etc. Outra coisa é a gente entender as teorias. E aí o Lossurdo ele vai lá nessas teorias dos autores, pega cada autor, cita, né, cada autor, pega trechos dos autores. Então isso eu acho que é muito interessante e é um autor super confiável também. Né? Nada, Rafael. Depois eu vou pensar outros aí, mas eu acho que aí você está com uma leitura muito interessante inicial. E aí você pode pegar tudo do Lossurdo. Lossurdo é muito bom. Tem um livro dele que chama A Linguagem do Império. Fantástico. A Linguagem do Império. Ele esteve aqui no Brasil fazendo palestras. Professor, esses livros, o senhor acha que estão em PDF? De fácil acesso na internet? Não, né? Olha, alguns vocês encontram sim. Procura. Hoje você está encontrando muita coisa em PDF. Muita coisa. Talvez vocês encontrem. Se vocês não encontrarem, vocês me falam que tem um grande amigo meu que é livreiro, né?
está precisando sobreviver, ele é um microempreendedor, um pequeno empresário, tem uma pequena livraria, né, e está passando um aperto, porque não teve nenhum apoio para sobreviver nesse momento, não está vendendo livro nenhum. Aí vocês me falam que eu passo o telefone dele, vocês compram dele, que ele representa essas editoras aí. E tem cada livro, nossa, você vai na livraria dele, é livraria pequenininha, mas nossa, só esses autores assim, sensacionais. Vale a pena ir lá. Aí eu passo depois, se vocês não encontrarem PDF, mas muita coisa vocês encontram, né? Passo sim. Muita coisa vocês encontram, né? Pela Amazon, para esses outros. Mas compra dele, não compra pela Amazon, não, compra dele. É engraçado. Esse é o mesmo, né? É engraçado, professor, porque eu não sei se é porque eu sou burro, mas é que eu não consigo achar esses livros em PDF. Eu também não, mas você sabe o que meus alunos acham? Eu também, eu me sinto assim, eu procuro, não acho. Aí eu peço para algum aluno, o aluno vai lá, professor, achei, pum, aí manda. Nossa, que ótimo. Eu também, Marcelo, também me sinto assim. Nossa, eu procuro, não acho, e os caras vão lá assim, em 2 minutos, achei, está aqui o PDF. Assim não vai. Pois é. Então, o terceiro problema, e gente fechando já, né, o terceiro problema não era para ser um problema, né? O terceiro problema era para ser a solução, que é a desregulamentação. Só que o que acontece na realidade? Vamos imaginar, você tem aí então, e é que eu estava falando dos contextos das teorias, né? As teorias são construídas em um determinado contexto. Só que a realidade, ela é dinâmica. A realidade vai mudando, né? E essa realidade que vai mudando apresentam problemas que não foram pensados quando a teoria foi elaborada. Entenderam? Por exemplo, né, nós falamos que esse jogo começou desigual, etc. Mas a repercussão desse jogo começou desigual, essa repercussão, ela vai aparecer como e quando? Né? Quais são as medidas, por exemplo, que os grandes proprietários, os caras que estão vencendo a competição, vão tomar? Não dá para adivinhar isso. Então, quando a teoria liberal foi construída, né, eles imaginaram que a desregulamentação, ou seja, esse liberalismo ele surge contra um Estado, que é um Estado centralizado, que é um Estado que protege, né, pessoas, sobrenome, interesses, né? Então, ele surgiu contra um Estado que intervinha nos negócios das pessoas, né, que atrapalhava esse negócio, e falou, não, então agora a gente tem que ter uma Constituição liberal que vai afastar o Estado dos nossos negócios. Eu não quero mais esse Estado que tem sobrenome, que pertence a uma determinada família, que favorece essa família, outra família, etc. Né? Agora a gente quer um Estado sem sobrenome que proteja as pessoas livres e as pessoas livres vão construir a sua própria vida. Essa é a ideia, né? Lembrando de todo o contexto, etc. Então, quando vem o Estado liberal, a função do Estado, a função da Constituição passa a ser afastar o Estado da economia. Porque para os liberais, então, os liberais autênticos falaram, o Estado está nos atrapalhando, o Estado privilegia aquela família, aquela outra família, interesse desse, daquele, não sei o quê. Tira o Estado da economia, deixa a economia livre, deixa a gente competindo aqui livre no mercado. Essa é a ideia, né? Só que, quando isso foi pensado, falou, então, o Estado tem que desregulamentar. Toda aquela regulamentação, aquelas leis, né, toda aquela possibilidade do Estado intervir na economia, favorecendo uns e prejudicando outros, a gente tem que ter uma Constituição que afasta o Estado. Esse Estado, né, não deve mais se meter na economia. E deixa, então, a economia livre sem nenhum tipo de regulamentação. A desregulamentação. Só que o que acontece? Na prática, na realidade, você já tinha algumas empresas, algumas pessoas que já tinham muito dinheiro, enquanto outros tinham pouco e muitos não tinham nada, né? Então, essa desregulamentação favorece os grandões, que começam a usar o seu poder econômico para minar a livre competição, os novos competidores. E não tinha nenhum Estado para proteger o pequenininho, que começa a ser engolido pelo grandão. Ou seja, a desregulamentação, na cabeça dos liberais, lá atrás, favoreceria
os pequenos. Olha, todo mundo agora vai competir, não tem mais o Estado protegendo X ou Y, intervindo, atrapalhando a economia, todo mundo competindo. Bom, essa era a ideia. Só que na prática aconteceu. Nessa competição tem uns que estão lá na frente. E esses que estão lá na frente têm capacidade econômica de prejudicar os que estão lá atrás. E agora não existe mais um Estado nem para privilegiar, ótimo, mas também não existe um Estado para proteger o pequenininho, para evitar que o grandão abuse do poder econômico. E então é isso que começa a acontecer. A desregulamentação, que deveria ser um fator que geraria igualdade de competição, passa a ser um fator que se agrega na desigualdade, ou seja, permite que o grandão fique livre para abusar do seu poder econômico, para destruir novos competidores, né, para combinar preços entre si, né, para a prática do dumping, né, ou seja, para a eliminação da concorrência, para a eliminação. Isso, então, se os liberais viam o Estado como grande inimigo da economia, porque esse Estado estabelecia privilégios, né, e afastou o Estado, né, os liberais não viram que você tinha um outro elemento, que era esses conservadores, o capitalismo conservador, o grandão, que agora vai ser inimigo da livre iniciativa, da livre competição, porque eles vão engolir os pequenininhos. Né? E as formas de engolir os pequenininhos são as mais distintas. Né? A gente vê isso largamente, por exemplo, que a Ambev faz na cerveja, né? Da que a gente falou de cerveja, embora seja segunda-feira. Né? Na Ambev, por exemplo, começa uma empresa, começa a crescer, eles vão lá e compram essa empresa, engolem essa empresa, destrói essa empresa. Né? A Coca-Cola, por exemplo, com os Guaranás. Vocês já ouviram falar aquele Guaraná Jesus? O Guaraná Jesus é do Maranhão. O Guaraná Jesus foi, inclusive, né, Gilmar, foi o Ministério Público do Maranhão que protegeu a marca Jesus, só que a Coca-Cola comprou. Porque você tem um Guaraná, uma marca nova, uma marca regional, que começa a fazer sucesso, a crescer e começa a tirar, né, o mercado do Guaraná da Coca-Cola, do Guaraná da Ambev, etc. Então eles vão lá e destroem essa marca, ou compram e acabam com a marca. A marca foi mantida, só que a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus, né, no Maranhão. E isso eles fazem o tempo todo com cerveja. Essa cerveja que desapareceu aqui em Minas Gerais, que até hoje essa coisa está muito mal explicada. Isso pode ter sido espionagem industrial, né? A Baker. Né? A Baker tinha cerveja, a Baker estava crescendo, ganhou o Carnaval de Belo Horizonte, foi quando ela desapareceu, foi quando ela ganhou o Carnaval de Belo Horizonte. A Baker estava crescendo, começava a ameaçar, não ameaçava a Ambev, que é um gigante mundial, né? Mas começava a ameaçar determinadas fatias regionais do mercado da Ambev. Né? A Baker morreu. Né? E a Baker morreu, aí a gente fica pensando, obviamente que eu não posso aqui falar nada, a gente não pode, né? Mas será que essa coisa de uma cerveja da Baker aparecer com essa coisa que causou a morte de pessoas, será que isso não foi espionagem industrial, não foi alguém que causou? Pode ter sido, pode não ter sido, não tem nada conclusivo ainda, né? E acabou a empresa toda, não foi só a Belo Horizontina que acabou, né? E a Baker tinha uma cerveja, nós tínhamos uma cerveja maravilhosa, que é aquela Capitão Senra, amava aquela Capitão Senra, aliás, eu tinha tomado a Capitão Senra naquela ocasião, né? Era cerveja que eles encontraram assim, equilíbrio, dá até água na boca, assim, maravilhosa. A Baker estava fabricando gin, começou a fabricar uísque de qualidade aqui em Belo Horizonte. De repente, pum, a Baker acaba. Não estou falando que o caso da Baker tenha sido espionagem industrial, mas isso é o que mais existe no mundo corporativo. Né? Então, mecanismos que os grandões vão começando a desenvolver para destruir os novos, que ainda não são fortes o suficiente para enfrentar os grandões. E eles não têm a proteção do Estado. A desregulamentação, no lugar de favorecer, né, o liberalismo, a livre iniciativa de concorrência para todo mundo, né, favoreceu os grandões, para deixar o grandão livre para destruir o pequeno. Né? E essa é a grande confusão que acontece na cabeça de todo mundo hoje em dia. Todo mundo mistura tudo com tudo, capitalismo conservador com capitalismo social, com capitalismo liberal, com capitalismo isso aqui, e são coisas completamente, né, diferentes, e que é muito importante entender isso. Bom, o fato, então, agora eu termino, o fato é que, né, essa desigualdade, né, a desigualdade, a miséria, o desemprego, etc., que vai surgir com a concentração econômica, né, ela vai aumentar a criminalidade, aumentar os problemas, etc., e aí isso tudo vai desaguar lá na Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula a gente vai trabalhar, então, né, o que foi a Primeira Guerra Mundial,
E aí trabalhar outros conceitos que são importantíssimos, né? O conceito de capitalismo social, de social-democracia, né? O conceito de socialismo, comunismo, nazismo e fascismo. Conceitos completamente diferentes, né? E que é muito importante também, nesse momento, onde as pessoas estão misturando tudo, alguns propositalmente e outros por não terem estudado esses conceitos, né? A gente, então, fazer essa diferença. Né? O dono daquele refrigerante Dolly. Ah, pois é, Edmar. Olha, tudo é possível, viu? Nesse universo corporativo e desses gigantes, o jogo é pesado, pesado, pesadíssimo. Né? E é provável. Né? E tem muita coisa, né, que a gente nem imagina que essas corporações fazem, né? E que vão tomando conta do mundo. Né? Não é nenhum filme de ficção científica, não. É o real. Vão elegendo governos, derrubando governos, né? Elegem deputados, senadores, derrubam partidos, fortalecem outros partidos. Isso os caras fazem há muito tempo. Né? Não é novidade. E fazem hoje, agora, de forma cada vez mais, né, sofisticada. Bom, gente, é isso aí. Alguma pergunta mais? Professor, deixa eu perguntar para o senhor. Na verdade, fugindo até um pouco aqui da nossa aula, né, aqui do nosso tema, é o seguinte: eu gostaria de saber se por acaso aqui na PUC, professor, o senhor tem algum grupo de pesquisa, algum grupo de estudos ou coisa do tipo? Eu tenho na pós-graduação, por enquanto. Eu tinha na graduação sobre o Estado Plurinacional, mas o grupo concluiu os seus trabalhos, ainda não tive tempo de abrir outro, e agora com essa coisa da distância, ficou mais complicado. Mas vou reorganizar assim, um grupo na graduação. E tem um grupo da pós, que é em Direito Internacional, que a gente é obrigado a manter os grupos da pós-graduação. Edmara, você está nesse grupo? Eu acho que não, né? Que foram algumas alunas que tomaram a iniciativa de construir o grupo. Seria talvez interessante você entrar para esse grupo também. E nesse grupo nós estamos pensando em incluir alguns alunos da graduação. Então, se isso ocorrer, eu aviso aqui para vocês, a gente vai fazer um edital, aí faz uma seleção direitinho, mas eu aviso. Isso talvez seja os próximos passos que nós faremos. Tá? Uhum. Esse grupo também é um grupo novo, né, que surgiu na pós-graduação com iniciativa de algumas alunas, né? E aí eu aviso vocês, tá? Ok. Beleza, tá. Professor, eu só queria fazer uma pergunta, saber quais foram os assuntos abordados até agora, porque eu sou nova no curso e eu estou um pouco perdida, assim. Ah, tá. Olha, você pega, se seguir você entrando no blog, já visitou o blog, visitou? Já. Tá. É só você ir seguindo a ordem que está ali no blog. Então tem todos os vídeos com todos e com os textos também. Então é só você ir seguindo a ordem ali no blog e você vai chegar e vai encontrar essa aula de hoje, que é sobre capitalismo conservador, capitalismo liberal, etc. Mas a gente trabalhou, primeira matéria que a gente trabalhou, né, que é a última questão aí do questionário, né, que é a... Cadê? Não está aqui. Não está aqui, não. Que é a questão dos fundamentos do Estado moderno, né? Então, a gente trabalhou o conceito de soberania interna, externa, né? Aqueles fundamentos do Estado moderno, a ideia do individualismo, recursos naturais, da lógica binária subalterna, enfim. É só você seguindo, está na ordem exata. Você seguindo os vídeos e os textos, né? Está ali na ordem... E a ordem também, me parece, das questões do questionário. É porque eu não estou aqui com as questões do questionário aqui impressa, eu estou com a turma da tarde, eu achei que te separei errado. Mas, seguindo ali, você encontra tudo. Tem todos os vídeos, todas as aulas. Ah, que bonitinho, gente, cachorrinho! Olá, que gracinha! Bonitinho demais. Está ouvindo a aula. E o Cruzeirão, hein? Agora que eu vi a sua camisa do Cruzeiro, qual é o seu nome? Já tem 50 pontos, já sai de 50 pontos. Pronto. Nosso Cruzeiro, hein? Nós estamos sofrendo com esse Cruzeiro, mas nós venceremos. Mas Carolina, você seguindo ali a ordem, está tranquilo. Beleza. Joia? Mais alguma questão?
Não? Então é isso. Gente, prazerão, até amanhã. Amanhã a gente continua. Vamos ver se amanhã a gente trabalha já o conceito, né, desse nazifascismo, que é um conceito importantíssimo nos tempos que a gente está vivendo. Beleza? Grande abraço a todas, todos, todas. Até mais. Obrigada, professor.